um desejo de se tornar um bruxo? Como foi esse processo? Como foi o início de tudo? A influência que eu tinha dentro da minha casa. Eu via os meus pais, meu pai, os meus tios, toda a minha família. Eu nasci dentro da bruxaria. Eu saí do ventre da minha mãe, então eu só via bruxaria. Então, quando os dias foram se passando, eu fui crescendo, esse desejo começou a aumentar no meu coração. Eu sou descendente de nigeriano, meu tataravô também era bruxo, meu bisavô, toda a descendência. E daí, isso aí seria imputado para um de nós também, da nossa família, Sim, né? sim. Há um Passar de trono, geração, né? isso, há um trono, é lá onde tem um trono vermelho, uma cadeira. E quando eu via papai subindo ali, os meus olhos brilhavam. O desejo crescia em mim e eu pensava, eu tenho que subir e sentar nessa cadeira. Ninguém poderia. Ninguém nem sequer poderia tocar nessa cadeira. Às vezes, quando não tinha ninguém olhando, eu subia lá sentado e fingia que era papai. Brincava de que eu era o bruxo. Só que eu já estava me vendo como um bruxo um dia. Meu Deus. Então eu cresci com esse desejo, vendo o papai. E a forma que ele falava, aquilo que ele fazia. Isso aí me despertou um desejo. Até que eu comecei a ter experiências na bruxaria. E as experiências foi me deixando eu com mais vontade, com mais desejo. Aí esse sonho passou a ser parte de mim. Esse sonho começou eu acordava a querer bruxaria, tomava banho, queria bruxaria, comia, já queria ficar dentro do terreiro da bruxaria, porque as experiências que eu fui tendo, né, começou a me despertar mais desejo ainda. Então foi assim que tudo começou. Adjá, onde desde criança papai já me instruía, já me ensinara ali a conduzir qualquer tipo de entidade que chegava. Então quando você toca ela, aquele som ecoa para os espíritos das entidades que tem alguém chamando por eles. Então eles têm que ouvir ao som, obedecer ao som daquele adjá. Então desde criança já estava sendo instruído para tal. E a roupa dourada também queria dizer algo, né? Aquela roupa dourada, eu acredito que, por exemplo, foi mamãe mesmo que queria colocar aquela roupa, né? E eles me chamavam muito de o menino dourado. Esse era o apelido de criança, dourado. O menino de ouro. Eu sempre cresci com essas falas, né? Cresci com as entidades chegando e dizendo que eu seria um rei, que eu seria isso e aquilo na bruxaria. Teria um grande potencial, né? Eles falam muito isso. Eu teria muito, né, muito poder nesse negócio de bruxaria. E eu, por ouvir isso, eu acabei de ter, né, um desejo muito aguçado, um desejo. Eu falei, uau, esse negócio é verdade. Então, aquilo que eu via papai fazendo, eu pensei, se um dia isso ia acontecer comigo, tô feito. Apareceu o Beelzebub para mim pela primeira vez. Eita. Quando ele apareceu para mim, eu gritei, papai, fulano tá ali. E eu mencionei como é o nome dele em hebraico. E quando eu gritei, papai disse, não tenha medo, tenha calma, vem aqui. É amigo de papai. Fala isso, fala aquilo. Meu Deus. Tá tudo certo. Então, quando apareceu para mim pela primeira vez, Tipo, é real. eu falei, esse negócio é E verdade. como era a aparência dele? A aparência dele é cabeça de bode, corpo e seios de mulheres, a pata traseira de bode, masculino. E daí ele vinha com todos aqueles espelhos, aqueles utensílios, ouro. E daí ele olhava e começava a berrar para mim. Porque essa forma não é uma forma normal de se ver. Não. Então pode ser que naquele momento te assustou um pouco. Você acha que com a fala do seu pai em dizer que é amigo, te tranquilizou? Como é que foi? Como tem a imagem dele, né? Ah, sim. Como tem a imagem dele lá, Ah, Beelzebub tem muita imagem dele lá, né? Eu sempre tinha na mente a fisionomia dele. Sim, sim. Mas quando apareceu pela primeira vez, me assustou pelo fato de eu nunca tinha visto. Aí eu gritei, papai, fulano tá ali. Quando eu gritei, papai, como ele tá? Eu falei, tá assim, 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 papai. Ei, preocupa não, eu já sabia que isso poderia acontecer com um de vocês. Vem aqui, fala isso e aquilo.
Aí eu comecei a cultuar ele como o papai me ensinava. E quando eu comecei a cultuar ele, aí ele começou a aparecer para mim mais vezes. Sobre as entidades, esses níveis de bruxaria, como é que funciona isso? O que acontece? No Brasil, há muito que dizem sobre Tranca-Rua, Sim. Preto Velho. Vou citar alguns Pombagira. nomes aqui. Pombagira, Zé Pilantra, Chucaveira. Chucaveira. Também tem como Mamon, Lilith, tem vários, né? Astarote. Que predomina assim nas culturas do Brasil, Quimbanda, Umbanda, Candomblé. Mas existem entidades como essas, como eu mencionei aqui, Pombagira, são pequenas e fracas. Sério. Pequenas e fracas. Assim como na Bíblia são hierarquias também. Hierarquias. E eles mesmos sabem disso. Mas para manipular as pessoas, ele vai mostrar que são os anfitriões, né? Uhum. Só que o que acontece? Uma das entidades que é uma das mais terríveis, que eu posso dizer assim, é as que trabalham com Beelzebub. É que os satanistas mexem, né? Que vem lá como... Mais do ocultismo, né? Mais do ocultismo. É aquelas que vêm como o espírito de manipulação. Aquelas que, por exemplo, que querem calar a voz proféticas da igreja. Quer destruir a palavra. Por exemplo, em base bíblica, nós vemos que o profeta Elias, ele teve essa dificuldade quando Jezabel se levanta contra ele. Não é que ele escondeu, ele estava cheio do Espírito Santo ali. Estava cheio da palavra profética. Sim, sim. Você vai ver que quando ele ora, né, fogo desce e acontece que confirmou, aquele profeta é o verdadeiro. Só que esses espíritos... Tava no auge, né? É isso aí. Esses espíritos mais, como vou colocar aqui como potestades, como vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, esses querem calar a voz profética da igreja. Aconteceu com Elias, aconteceu também com João Batista, Herodes se levantou ali com esses espíritos, aconteceu também com Sansão, Sim. Dalila, não era Dalila ali, ali é o espírito que estava contra, né, a Sansão, que é Dagon. Então esses espíritos que querem calar os homens e as mulheres de Deus, é isso aí. E esse aí não manifesta em ninguém. Confronto direto, né? Não, esse aí não manifesta, ninguém sabe que ele está ali. Se não for o dom do discernimento de espírito, você vê que quando ele vai se levantar contra Jesus, Jesus, parte nenhuma você tem comigo. Eita. Então, quando nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, nós vivemos, né? Aí esses aí caem por terra. Glória a Deus por isso. Entende? Bruxos africanos já tentou manipular a gente lá? Tentou fazer qualquer tipo de brincadeiras, né? Bruxaria contra papai? Ei, apanharam. Olha pra você ver. Era brincadeira. Qualquer pessoa que conhecia papai não brincava. Não tinha brincadeira. Bruxas iam entrar lá, outros bruxos, outros feiticeiros entravam lá para querer testar. Apanhavam, caíam no chão, saía rolando, vomitando pela rua. Você fala apanhar como assim? Literalmente? Apanhar, meu filho. Demônio, papai. Ei, você tá pensando o quê? Então, essa ousadia na palavra que eu tenho hoje, eu entendo. Ou você, na bruxaria é assim, ou você é um bruxo de verdade, ou outro bruxo vem e te mata. Então eu entendo que na igreja é o seguinte, ou você é um homem de Deus de verdade, ou os demônios te matam. Não tem brincadeira. Não tem brincadeira. Ou você manifesta o que está escrito pelo poder da palavra, os demônios não querem saber de dom, não. O demônio também tem. Quando eles veem a luz da palavra, aí pronto, aí eles perdem. Meu Deus, é forte. Então, quando eles iam, né, na casa de papai, quando eles iam lá na casa e eles viam que aquilo ali era verdade, aí eu falava, esse negócio é sério. É porque também tem muita disciplina, né? Não só no meio cristão, mas em qualquer outra religião. O que manda muito também é a disciplina e a devoção que a pessoa entrega sobre aquilo. Exatamente. E pelo que você está demonstrando, seu pai era muito disciplinado. Devoto, né? Muito dedicado naquilo que fazia, né? Papai, ele até a medalha da Inconfidência Mineira ganhou. Olha pra você ver. Cara, não era qualquer um. Não é qualquer um. Então, desde a infância nasceu nisso. Então, assim como eu, desde a infância. Aprove a Deus eu nasci assim, para trazer a graça de Deus para o povo de Deus. Amém, Pai. Porque, né? Se não é Jesus, você não estaria aqui falando de Jesus. Sim. Nós tínhamos raiva de Jesus. Por causa do Por povo. quê? Então, por quê? Porque o povo que passava na nossa porta, que se dizia evangélico, católico, esse povo assim, trazia uma religiosidade tão terrível
que cuspia no nosso portão, jogavam sal grosso no nosso portão. Sério, cara? Aí, quando nós descobrimos isso aí, deu ruim pra eles um dia. Sério, como é que foi isso? Foi porque, por exemplo, os demônios descobriram que eles não tinham nada de santidade. Eles pesquisam sim? Eles vão O lá? demônio conhece, meu filho. Oh, E quando eu vi na Bíblia, Atos capítulo número 19, os 7 filhos de Seba, eu falei, meu Deus, então é isso que aconteceu naquele dia. uou. Tacaram sal na nossa rua, no nosso portão, no nosso passeio. E papai um dia falou, hoje ninguém vai dormir, não vai descobrir quem está fazendo isso. Aí os demônios falaram, ó, são pessoas de tal denominação, tá fazendo isso, mas te preocupa não, nós conhecemos eles. Ei, imagina, mais ou menos uns 12 homens, só esperando de madrugada, com raiva, meu filho, que os demônios colocou raiva. Com muita raiva. Quando eles apareceram, eu falo aqui porque é só Jesus para ter misericórdia. Eles saíram vivos por sorte. Por sorte. Quando os demônios apareceram, ei, corremos atrás deles. Corremos atrás deles, pegamos eles. Misericórdia. Saíram vivos pela misericórdia de Deus. É por isso que eu digo, se não tem Jesus, se não tem a graça de Deus, demônio não brinca. Eu costumo dizer algo que eu vou falar pro povo. Brincam, entram em qualquer terreiro, vai em qualquer lugar satânico, qualquer religião por aí, brincam com o que vocês quiserem. Fica na fornicação, fica tudo que vocês façam bem lá. O problema é seu. Mas não brincam com Deus da Bíblia Sagrada. É isso aí. Não brincam com a palavra de Deus. Ei, não façam isso nunca. Não façam isso. Quando você faz isso, está profanando a palavra. Pode se preparar. Vai ter demônios. Demônios qualificados para destruir você e sua casa. É isso. Não é brincadeira. Bruxaria pega em cristão? Que benção. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Sim. É em cristão que manifesta o que está escrito? Não. O que manifesta o que está escrito. O que significa? Vive o que está escrito. Por exemplo, eu vou explicar isso. Aqui está escrito porque alguém escreveu. De fato, alguém escreveu, porque eu estou vendo. Está escrito, as escrituras, está escrito. Mas quando eu tiro o que está escrito e manifesto no meu corpo, isso significa o quê? A vida de Deus está dentro do homem. Jesus Cristo diz em João capítulo 6, salvo engano, versículo 66, ele diz, a carne para nada presta, é o Espírito que vivifica. As minhas palavras são Espírito e vida. Eita. Se eu tiro o que está escrito e vivo o que está escrito, eu estou vivificado pelo Espírito. Não tem demônio, meu filho. Pode vir um demônio que for, vai apanhar fogo. O demônio que cruzar o seu caminho, se você vive a palavra do Evangelho, vão apanhar fogo. É a vida de Deus no homem. É o que Deus falou. Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Ele falou no Espírito. Eita. Aí o homem de Deus veio e escreveu. Ei, manifesta o que está escrito no teu corpo. Vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Existem bruxarias que ficam voando sobre a casa das pessoas, esperando um momento de fraqueza. Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, a partir do momento que eu fiz a oferenda, tá aqui, tá feita. Tá feita. Sim. Só um poder maior que pode destruir essa bruxaria. Jesus Cristo de Nazaré. Então, por exemplo, ele vai ficar voando na sua casa, esperando você ficar desanimado, triste, quando você não quiser mais orar, não quiser mais ler a palavra, não quiser mais ter a comunhão com o Espírito Santo. É aí que ele vai entrar. Trazendo o quê? Preguiça. Desânimo, né? Desânimo. E como é que, por exemplo, você vê várias pessoas sendo atingidas por isso? Não querem compromisso, não tem a disciplina, o hábito de ler a palavra, o hábito de oração, o hábito de obediência, o hábito de santidade. Aí o diabo olha, já vê que está com desejos profanos, tá feito, a bruxaria vai entrar. Nós não estamos falando aqui que o cristão ele sempre vai estar forte, firme, porque a gente sabe que a gente sem estar num corpo físico corruptível, que sim, infelizmente ainda a gente tem que lutar contra o pecado. Inclusive a palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando você erra o alvo, o Senhor está ali como um advogado, como alguém para poder trazer de você de volta ao caminho. Nós não estamos dizendo isso, nós estamos dizendo que aquele que não tem disciplina e não tem compromisso com Deus,
Certo? E é isso mesmo? Porque às vezes o irmão que tá assistindo fala, não, então na hora que eu sentir desanimado, o inimigo vai vir. Porque não é bem assim, né? É quando realmente ele não quiser mais aquele compromisso com o Senhor. Quando o cristão ele deixa de desejar a presença, a leitura da palavra, aquilo que realmente Muito importa. bem. Você falou um ponto muito lindo. 3 coisas que eu ensino muito: mente, olhos e boca. Não deixa o diabo falar mentira aqui. O que isso significa? O diabo vai querer mentir para você. Vai querer cauterizar a sua mente, que você não pode porque você pecou, você não tem, você não é. Você é filho de Deus. Ninguém pode mudar isso. Se você crê no sacrifício de Cristo, isso foi imputado por justiça. O sacrifício nos torna filhos de Deus. Segundo, a sua visão. Eita. A sua visão tem que ter a mente de Cristo. Vai pensar o que Cristo pensa, vai olhar o que Cristo olha. O que você está passando, o que Cristo fala acerca disso. Segundo, a sua boca só vai falar palavra de Deus. Glória a Deus. Você conseguir entender isso quando você acorda, até quando você dorme, vai se transformar, meu filho. Vai se transformar. Vai ter visitação de anjos na sua casa. Vai ter a presença de Deus aguçada. Aí você vai ver o renovo, vai ver o que é renovo. No seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, não importa. Vai receber vida de Deus no teu corpo. Essas 3 coisas: corpo, visão e o que você fala. E como fala nossa grande referência, no saudoso, né, Billy Graham, ele fala assim: o diabo ele não quer te afastar da igreja, ele quer te afastar da Bíblia. Exatamente. Porque a Bíblia é onde que contém todas as armas para lutar contra ele. E a gente sabe que o diabo, ele é muito astuto e atrevido, né? Como quando você fala da mente, né? É a única realidade que ele pode interferir, né, na nossa vida, quando não aconteceu. Porque se a gente nos posicionar como a palavra diz, né? Exato. Nós estamos blindados perante a palavra, né? A palavra fala em Lucas 10:19, né? Eis que vos dou poder, né, para pisar em serpente e escorpiões. E nada, né? A Bíblia frisa e ela fala absolutamente nada vos trará dano algum. Exato. Então, não é nós que temos que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo de nós, quando nós somos um crente posicionado. Isso é forte. Você tem uma ideia? Você falou algo muito bonito. Quando Jesus está guiado pelo Espírito Santo no deserto, Mateus capítulo 4, vai ver que no capítulo 3 ele ouve Deus dizendo: esse aí é meu filho amado. Quando ele ouve isso, o diabo vem querendo colocar fortalezas satânicas na mente de Cristo. Se tu é filho de Deus mesmo, é mesmo, então torna essa pedra em pão. Aí ele começa a mostrar as guloseimas dele para Jesus. Só que a visão de Jesus era no reino. E a boca de Jesus proferia a palavra. Está escrito. É forte demais. Se o cristão entender isso, tudo que o diabo oferecer vai cair por terra. Eu vou organizar isso, a agenda. Ele quer não. Minha visão é o reino. Se eu já fui bruxo, hoje eu sou profeta do Evangelho de Cristo. Glória. Eu sou boca de Jesus Cristo. O diabo não me usa nunca mais. Nunca mais. Então, se nós entendermos mente, olhos e boca, o cristianismo vai ser uma potência aqui no Brasil e no mundo. Só que o povo quer ser atraído por aquilo que o diabo fala, por aquilo que vê, por aquilo que profetiza. Tá errado. Tem que falar a palavra. É palavra, eu quero. Não é não, não quero. Mas o fulano tem um dom tal. Eu tenho os dons. Jesus me deu dons bonitos, que na minha opinião, é um dos dons mais proféticos, mais lindos da igreja. Que é o dom de discernimento de espírito. É um dos mais É importantes. o mais importante. O dom de profecia, o dom de cura. Na minha opinião, tem vários tipos de dom. Mas o maior poder é o amor. O maior dom é a palavra. Se não tem isso, não vale. Se não tem isso, é pequeno diabo. Porque tem um corpo de Cristo e tem um corpo satânico. Isso é forte. Meu Deus. Isso aqui é forte. Isso aqui tem um corpo de Cristo. Quando Deus levanta um homem ali para entrar no corpo dele e trazer a palavra profética, o diabo tem um corpo dele. Porque ele é o cabeça do corpo dele. Você vai ver. Os homens hoje em dia não querem falar de arrependimento. É corpo satânico. Não quer falar de santidade. É o quê? Corpo satânico. A moda agora é só falar do Deus mamon. Deus do dinheiro. Não, você tem que enriquecer, tem que ser próximo. Você tem que ser rico mesmo, porque a palavra de Deus é riqueza. Mas se não tem arrependimento genuíno, é demônio, é diabo. Então a gente entende isso.
tudo quanto é tipo de povo, tudo quanto é tipo de comércio, cantores, e até povo da igreja lá. Sério? Ia buscar bruxaria. Quando eles descobriram que eu sou cristão, O cara tá com medo, né? que me procuraram, por favor, não faça isso, não faça aquilo. E eu gritava, arrependa, meu filho. Se converteram. Meu Deus. Porque o que acontece? Eu vou dizer aqui, né? Não se escandalize que eu vou dizer aqui, mas isso aqui é muito sério. O povo tá indo para igrejas procurar Deus, procurar Jesus, da mesma forma como o povo iam buscar bruxarias. A mesma coisa. Por exemplo, vão lá, dar os seus dinheiros, se gabam porque estão dando seus dinheiros, se gabam porque são fiéis dizimistas, se gabam porque estão orando, subindo monte, descendo monte, se gabam porque estão fazendo tudo certinho e estão esperando Deus servir eles. É como vão no demônio lá. Não, tá aqui, eu tô fazendo tudo certinho, tá aqui a oferenda, vai lá, faça isso pra mim, eu tô esperando. Com Deus não é assim. Deus é santidade. Deus é palavra. Deus é espírito e verdade. Eita. O povo tem que entender isso. Se o povo entender isso, quando vem aqueles tipos lá mostrando que é o cara que vira nada. Quando aparece um desse aí, eu já bloqueio logo, não tem. Fiz uma vigília lá esses dias, apareceu um lá que se achava porque cantam bem, pregam bem. Não vai. Comigo não vem. Eu perco a amizade, meu filho. Pode me cancelar o que for. Não quero saber. É isso. Se não for Jesus, a palavra de arrependimento, viver. Eu costumo dizer, você veio aqui e recebeu palavra, recebeu profecia, recebeu cura, recebeu, glória a Deus. Agora você vai pegar isso aqui e vai levar para casa. Eita glória. Para que o diabo não tente contra você lá. Aqui você pode estar protegido. Aqui, se vir, vai apanhar fogo aqui. Mas e lá na sua casa? Tem um altar para Cristo lá? No teu banheiro, quando ninguém tá vendo, tem um altar para Cristo lá? E os seus filhos, você está ensinando ele a construir um altar? Quando Elias começa a construir o altar, ele está ensinando o seguinte: ensina para os teus filhos, pedra sobre pedra, palavra sobre palavra, santidade. É isso que Elias estava dizendo para a geração que estava vindo. Porque se Elias quisesse orar ali, estava feito, o altar estava construído, ele sabia o que é construir fogo para Deus. Mas as crianças que estavam vindo não sabiam. Aí ele começou aqui, ó, pedra sobre pedra. É assim que vai. Ensina o teu povo assim, ó. Cuidado, zelo, palavra. Eu vou mostrar que aqui existe um Deus que manifesta. Quando Elias se levanta contra os 800 e tais profetas, ele destruiu 800 e tais profetas. Mas o que ele destruiu? 800 e tais altares. Manifestando pedra sobre pedra. É isso que o povo tem que ensinar. Ensina o teu filho. Ensina a igreja. Porque a igreja, os membros, são filhos. E os pastores, os profetas, como pai espiritual. É isso aí. Então tem que ensinar. Vem aqui, pro altar. Isso aqui é... Não, arranca isso aí. Isso aqui. Não provém de Deus. Não, cai fora. Não quer não? Então vai brincar com o que você quiser. Aqui não, aqui é verdade. Existem bruxos que se infiltram na igreja para trazer divisão, para fazer algo. Qual é o maior bruxo? Aquele que se acha cristão e não obedece a palavra. O maior bruxo é esse, o feiticeiro, que está barganhando com Cristo. Pode falar aqui, verdade? Por favor. Prostituto do altar. Barganha. Vou falar o português engajado? Pode falar. Nossa, aqui de Belo Horizonte. Tá brincando. Esse é o verdadeiro bruxo. É o primeiro bruxo. É aqueles que brincam com as coisas santas. Mateus capítulo 7, salvo engano, vai falar sobre isso. Não dei aos cães o que é santo, né? Nem lancei as vossas pérolas aos porcos, para que não as pises com os pés, e voltando vos dilacera. É isso que o povo está fazendo. Está brincando com o que é santo, com o que é puro. Um dia está lá na fornicação, outro dia está com o microfone pregando, achando que é corim nada, é voodoo. Meu Deus. É voodoo, é palavra nada, isso aí é bruxaria. Agora tem os que estão infiltrados pelos terreiros satanistas. Sim. E coloca lá a roupinha de crente e entra. Querem cuidar das escolinhas das crianças. Meu Deus. E eu tô te falando que o que é sério. Estão dando dinheiro aos homens de Deus.
Estão infiltrando lá Pra dentro. ter mais influência, Pra ter né? mais acesso. Os homens já estão recebendo. É, papai. Mas se não é de Deus, nada, é demônio. Querem levantar uma nova era. Mas não vai conseguir, não. Mas- A minha filha tá aí. Eita, Profetiza glória. de Deus. Tem filhos de pastores, homens de Deus aí. Glória a Aí Deus. que Aconteceu de uns bruxos entrar na nossa igreja lá. Mas assim, Na filtrado ou... Filtrado, bonitão, alinhado. Ai, meu Ei. Deus. Só que eles trouxeram bruxarias com eles. sério? 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 Só que Deus deu a graça de manifestar o poder da glória de Deus. Eita. Todos os cultos nós manifestamos a graça de Deus primeiro. Uhum. Porque nós não sabemos o que está acontecendo, só Deus é que sabe. Uhum. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Trazer o poder. Ele nos deu o poder, Mateus capítulo 10. Sim. Atos capítulo 2. Então nós sabemos atrair a presença de Deus. Nós somos um verdadeiro adoradores. Uhum. Quando a presença de Jesus Cristo chega, ele revela, ó, pessoas fez isso, pessoas fez Tá aquilo. acontecendo isso. E se acontecer e não revelou, pode se preocupar não. Porque vão ficar inoperantes. Os demônios que se levantar vão ficar inoperantes. Não vai conseguir acessar ali. Porque Jesus Cristo chegou. Aí o que acontece? Deus deu a graça de descobrir o plano deles. Ei! Tirou o sapato. Começou a querer se manifestar lá. Meu Deus. Começou a querer invocar os demônios. Sério? Eu saí da bruxaria, eu sei como é que nós vamos invocar um demônio. Tira o sapato, você começa a se contorcer, que trem tudo, começa a chamar. Eu pensei, você não Abrir fez. portais, né? Abrir portal. Eu falei, você não fez isso não. Vai passar vergonha aqui. Eu pensei, eu vou dar ele 5 minutos para levantar e ir embora. Começou a levantar e ir pro banheiro. Começou a levantar e ir pro banheiro. Quando ele foi pro banheiro umas 5 vezes consecutivas, querendo beber água, começou a desesperar. Falei para ele assim, eu gritei, aqui tem Jesus Cristo. Uou. Você que trouxe a sua bruxaria, eu vou te dar você 5 minutos para ir embora. Você vai apanhar fogo aqui dentro. Aí, não tem barganha, mano. Nós vamos na cara a cara. E Deus dá a graça de manifestar o poder de Deus pra ele. Você... Ei! Eu te duvido que fica, não fica, homem. Fica não. Porque não tem nada a ver comigo. Maior que Tem a ver com Deus que me chamou. Então é o altar do meu Deus contra o altar do Deus dele. Briga na mão não vai fazer isso, porque nós temos ética. Isso. Não, ética moral, graças a Deus, nós temos. E Isso o aí vem fruto de da berço. mansidão também. Nós temos isso, graças a Deus. O Espírito Santo nos ensinou caráter cristão. Sim. Mas vem trazer no Espírito, vai apanhar fogo. Não vai ficar. Ele começou a rir, tipo, zombando, né? Começou a rir, mas não conseguiu operar, não vai conseguir. Então tem muito desse infiltrado. E o pior, estão dando oportunidade para esses que estão infiltrados. Eita. Porque estudaram, porque tem teologia. Tem uma oratória, né? Tem uma oratória, tem uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Eu estudei, você tem que ter tudo isso. Mas se não tem a vida de Deus, a obediência à palavra, cai fora, é demônio. Sim. Se manifesta muito, né? Mas, Assim, querendo trazer a divisão e às vezes a igreja ela tá cega espiritualmente e não Exato. consegue enxergar. estão perdendo o foco. Estão preocupados com parede preta, parede branca. Estão preocupados com isso, preocupados com a roupa de um preto. Tudo tem ordem de ser, nós sabemos isso. Mas o negócio é o seguinte: traz o evangelho genuíno. Isso aqui não precisa enfeitar, não. É só falar o que está escrito, tá feito. O negócio hoje é mistério. É um mistério. Mentira! Mistério sem caráter é diabo. É isso aí. Ah, tá rodando, tá pulando. É diabo, meu filho. Diabo, sem caráter da Bíblia Sagrada. Sem os frutos do amor do Espírito Santo. É diabo. Esse é o verdadeiro. Olha Lúcifer. Não tem esse nome na Bíblia, mas esse anjo, né, que quando ele era anjo, ele era o Sim. portador da luz. Até então, quando ele refletia a luz de Cristo, a luz de Deus, a luz da palavra, a luz da graça, as pedras preciosas estavam lá nele. É. O que significa caráter de Deus. Quando se corrompeu, não vê mais caráter de Deus, vira diabo. Você pode ter o talento que for, os dons que for, diabo. Como é que você pode casar? Como é que você pode ser um homem de Deus e não arriar a calça? Não tem como. Aperta o cinto, meu filho. Sai que esse negócio. Não é diabo. Quando aparece um desse, eu sou homem de Deus, você é casado? Sou. Mas Deus revelou que você tá com a irmã tal. Eita. Diabo, aqui não, meu filho. Se nós entendermos que, como Jesus pregou, o zelo pela minha casa me consumirá. É isso. Se entender o zelo do É isso. evangelho, o cristianismo brasileiro, Brasil, há uma palavra sobre o Brasil.
Vê os profetas que vieram, Billy Graham, as profetisas que vieram, todos apontam a bandeira do Brasil. É nosso isso. É isso aí. Ei, nós estamos vivendo isso. E vamos viver de uma forma mais linda. Mas o povo não quer saber disso. O povo não quer, não. A crise de identidade. Sim. Quando você manifesta o DNA de Deus. Ei, meu filho. Povinho, qualquer coisa que não provém de Deus, você não vai querer. Pode ser a maior festa, você não vai querer. Porque você já foi comprado por esse sangue. Apocalipse 5. Quem foi comprado não se vende. Não se vende por nada. Por nada. Não importa o que aconteça comigo. De uma certeza eu tenho. Vou morar no céu. Eita glória. Ah, se levantar contra mim, eu for preso. Não importa o que aconteça. Tem um homem de Deus aqui, né, na nossa Belo Horizonte. Eu gosto de falar muito dele, que é o Nicolas Ferreira. Sim. Nada a ver com político. Problema de político. Tô falando do homem de Deus. Sim. Ele fala, estão se levantando contra mim. Se me matarem, vai ser lucro. Como Paulo vai ser. Se me prender, ei, eu tomo as palavras dele, que eu gosto disso. A penitenciária vai virar igreja. Eita glória. Não importa o que faça, eu tô cravado com as marcas do evangelho. É isso aí. Da verdade. Isso é lindo. Você tava ao lado de um bode. Que ocasião era aquilo? Essa aí é uma bruxaria que nós estávamos fazendo para Bodzabar. Ele é chamado de Beelzebub. Ele, neste sacrifício, foi para dar finanças. Aconteceu algo muito sério nesse dia. Sério? Como é que foi? Ele falou com o bode, conversou com o bode, e o bode se dobrou, ajoelhou. Bode animal mesmo. O animal, chifrudo lá. Manifestou diante dele, né? Não, ele se manifestou, né? Nós chamamos por ele, nós cultuávamos ele. Quando a mesa estava preparada, ele começou a falar com esse animal. Aí ele estava falando que aquele bode ia morrer sem dar um pio, ia morrer calado. Aí aquele bode foi literalmente em silêncio. Dobrou, deitou assim, esperando o obé, a faca vir separar ele. Isso não era comum de acontecer. Nunca aconteceu isso. Tenho certeza que ia trazer confirmação. Depois disso, tudo quanto é gente que você puder imaginar, começou a trazer riquezas para nós lá. E era alguma data comemorativa? Era 31 de dezembro. Halloween. É o pacto da renovação da aliança. É o Halloween também, né? Não. O Halloween não, era o pacto do Réveillon. Réveillon. É como se fosse a mudança de clima, mudança de ano. Tá, você fala Então, dezembro, né? Dezembro, 31 de dezembro. Nós estávamos dizendo Deixa eu para te eles. falar de outubro. Nós estávamos dizendo para eles, por exemplo, esse ano nós estamos juntos de novo. E naquele outro ano, nós nunca vivemos tanta riqueza igual vivemos naquele tempo. Tudo quanto é tipo de gente apareceu dando ouro, dando dinheiro. É por isso que eu digo, o ouro e a prata é de Deus. Sim. Nós que somos homens e mulheres de Deus, nós temos que viver as riquezas de Deus. Sim. Mas essas riquezas não podem manipular nossa mente. Sim. Eu vivo para Deus e o que Deus me dá é para a glória dele. Mas o povo não consegue entender isso e acaba colocando, né, a riqueza em primeiro lugar. É por isso que o diabo vem, entrega a riqueza para eles e pronto, tirei eles da graça. Só que nesse dia, Deus me revelou, depois que eu me converti, que ele tentou envergonhar o sacrifício de Cristo. Sério? Ele foi como ovelha muda. Mas é mentira, aquele bode está morto, acabou. E o cordeiro está vivo. Uou. Tá vivo, vai reinar para sempre. Ninguém anula isso. Quando aquele bode, qualquer animal, escute você que está ouvindo, qualquer animal que foi sacrificado para tentar contra você, sua casa, sua família, morreu, acabou. O leão devora todos eles com fogo. É por isso que bruxaria não pode ficar no teu corpo, na tua casa, na tua família. Não tem como. Glória. Ah, mas fizeram bruxaria comigo. Ei, fizeram bruxaria contra você? E você não destruiu essa bruxaria por quê? Ah, o diabo se levantou contra mim. Você não colocou o diabo para dormir porque não deu nem uma... Por quê? O que significa? Deixar ele inoperante pelo poder da palavra. Esse negócio de bruxos querer se levantar contra a igreja vai acabar no Brasil. Eita glória. Quando você vê um bruxo, ele não vai atravessar a rua mais, não. Vai ser tanto espírito, Eita. tanto fogo, tanta unção da graça de Deus. Joel capítulo número 2. Eita glória. Vai ser cristão cheio do Espírito Santo por todo lado. Pedras pequenas sendo usadas pela pedra angular.
te duvido que o demônio vai operar, não vai. Meu Deus. Isso aqui é lindo. Isso E, aqui é lindo. E ali você tinha quantos anos? Ali eu tinha, salvo engano, acho que 19. Muito novo, né? Não, acho que eu tinha 19 anos. E ali você já fazia o sacrifício ou era seu pai que Ali eu fazia? era amigo dos bruxos, meu filho, amigo dos demônios. Ali era cheio do cão já. Tinha rituais que papai tinha que chamar alguns tipos de bruxos. Aí o que papai fez nesse tempo aí? Chamou um africano, um bruxo bem terrível. E quando ele chegou no Brasil, o papai que arcou com todas as despesas dele. E ele fez uma bruxaria para um espírito chamado Egungun. Trabalha com Yami Oxolongá. Como se fosse a meretriz Lilith, por exemplo. Sim. E daí ninguém poderia estar lá perto desse sacrifício. Ele disse que só o papai que poderia estar perto. Só que o que acontece? Como eu já, né, tinha manifestado o poder da palavra em casa, ela disse que eu não poderia estar perto. Só que o bruxo queria que eu estivesse perto. O bruxo não, chamou eu, me preparou para lá, e eu profetizando a palavra no espírito. Já não queria saber de bruxaria, mas tinha que ficar calado, ninguém poderia saber. E de repente eu comecei a fazer aquelas porcarias que ele mandou e só profetizando dentro. Eu falei, Deus, eu não aceito isso aqui não. Comecei a querer desfazer aquela bruxaria. O que estava nas minhas mãos, a cheia de APPE, ovos de pata, estourou. O bruxo veio correndo. O que você está fazendo aí dentro? Porque ela se apareceu para mim lá. Começou a manifestar a língua dela como uma serpente, querer me pegar. Sério? Só que o Eledé estava morto, o porco estava morto. A mesa preparada, eu falei, não, tá aqui seu sacrifício, você precisa tocar em mim não. Não, tá errado, não, aqui tá te servindo aqui. Só que eu comecei a falar a palavra. Eu falei, ei, peraí, tá escrito Isaías, capítulo 61, versículo 1. Quando eu comecei a manifestar o que estava escrito, o bruxo veio correndo. Douglas, o que você está fazendo aí? Pegou minha blusa, levantou, viu se tinha algum hematoma, olhou meu corpo, viu se tinha hematoma, viu que não tinha nada. Entrou lá dentro? Entrei lá dentro. e não poderia. Não poderia entrar. Porque ele ataca? Mata, meu filho. Entra dentro dos órgãos das pessoas e comem, atrofia os órgãos, a pessoa cai dura na hora. Uou. Quantas bruxarias já aconteceu que nós fizemos? Misericórdia, só Jesus para livrar. Por isso que eu falo, o mundo do espírito é sério. Muito sério. Aí o que acontece? Nesse dia o bruxo ouviu a voz da bruxa lá, da feiticeira, da entidade, e ela disse que não poderia tocar em mim. Eita glória. Que eu seria um grande homem espiritual. Eu pensei, esse negócio é sério, mano. Esse negócio é sério. Então o que acontece? Acontece quando isso aconteceu, neste dia, eu falei, acho que esse negócio de bruxaria não é pra mim mais não. Por mais que eu tava querendo agradar papai, eu falei, não é pra mim mais. Você já tinha ouvido falar sobre Jesus? Então o que acontece? Muitas pessoas já falavam, né? De Jesus, falavam, mas eu tinha muita raiva de Jesus. Qual que é a diferença da macumba do Brasil para a bruxaria da África? O nível da bruxaria aqui no Brasil, em algumas denominações, eles são fracos porque existem essas hierarquias, né? Não é que na bruxaria da África é mais pesada do que aqui. Porque o que a gente mexia lá, né, no terreiro, eram os mesmos espíritos africanos que operavam naquela região geográfica da África. Igual, por exemplo, Exu Lalu. Aqui no Brasil não é todos que tem, nós mexia com ele. Egungun, que é chamado de Zanguebeto. Não é todo mundo que tem, nós mexia com ele. Deixa eu ver aqui. Yami Oxolongá, não é todo mundo que tinha, mas nós mexíamos com eles. Então nós trouxemos da África lá, né, para Belo Horizonte. Por isso seu pai se tornou tão poderoso. Papai ele se tornou isso aí desde nascença, porque ele tem, né, eu não posso falar aqui porque eu já fui, né, tem coisas que eu não posso explicar, mas papai já tinha esse, né, eu vou aplicar o Ebodum. O Ebodum, quando ele nasceu, vovô já consagrou e já entregou na mão dele logo. Entendeu? Então, qual é o maior desafio para os bruxos hoje em dia? É os níveis de demônios que eles cultuam. Tem uns que cultuam demônios só para destruir casamentos. E para trazer amarrações. Tem uns que cultuam demônios para trazer dinheiro. Mas outros cultuam demônios para trazer poder. Aí já vai para Beelzebub. Já vai para, né, demônios pesados. Eles conseguem manifestar o poder. Aí são potestades? Aí é terrível, aí não é brincadeira não. Aí tem que ter Jesus, se não tiver Jesus, cai duro, morre na hora.
Se não mostrar que Jesus Cristo está contigo, né? Se não mostrar que o Espírito Santo mora no teu corpo de fato, porque é maior que está conosco, eu que está. Aí não tem como não, aí não é brincadeira não. Existem 4 bruxarias que são uma das mais pesadas do mundo. Bruxaria judaica. A segunda... Judaica? A judaica é uma da mais pesada. Sério, cara? Foi o que o nosso Salomão fez. Isso aí trouxe coisa terrível. Meu Deus, não sabe. A judaica. Aí tem a do Egito. Aí tem a africana e da Índia. Essas são as bruxarias mais pesadas que tem. Por quê? Porque são demônios que conseguem matar, entrar no corpo de alguém, explodir o corpo da pessoa viva. Aí os médicos vão lá, isso aqui foi infarto nada. E o que se eu contasse aqui, misericórdia. E também existe muita morte, né, que é morte súbita, eles não conseguem explicar. Não explica. Existe uma bruxaria que entra segurando a alma da pessoa. Aí essa bruxaria vai lá pelo cordão umbilical da pessoa. Meu Deus. Em qualquer lugar que a pessoa estiver, o bruxo que tem o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a data de nascimento, ele te encontra por causa do cordão umbilical. Só que, o que acontece? Meu Deus. Quando ele faz essa bruxaria para matar, ele consegue, mediante alguns tipos de rituais, travar no mundo do espírito, quando a pessoa está dormindo, a alma dela. Eita. O que eu tô contando aqui é sério, não é brincadeira não. É forte. O que eu tô contando aqui é sério. A pessoa dorme e não acorda mais. Aí quando a pessoa, por exemplo, é enterrada, aí o demônio vai e solta. Uou. Aí a pessoa tá lá debaixo da terra viva. E todo mundo tá chorando a morte. Isso aqui é pesado. Eu sei que bruxaria é essa, não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Tanto que... Pode fazer pulsações, não vai achar nada. Paralisou. O mundo espiritual é terrível. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô falando aqui é terrível, hein? Se não viver uma vida espiritual digna mediante a palavra, os demônios conseguem segurar. Consegue. Os demônios Satanás só não matou Adão e Eva porque Deus desceu e colocou a veste neles. É isso. Só por isso. Isso aí não tem nada a ver apenas, por exemplo, saiu do paraíso, foi... Se eles não tivessem com a veste de Deus no corpo deles, morreriam no exato momento. Só morreram depois, os dias deles começaram a contar depois. Sim. Mas naquele exato momento, quando ele saiu do paraíso, ali o diabo poderia matar ele, ali. Porque saiu da proteção de Deus. Mas Deus é lindo. A graça dele é linda. Esse Deus é muito bom e eu não sabia que ele era bom. Ele veio e manifestou a graça, o amor dele, dizendo: Satanás, não importa o que eles façam, é meus, criação minha. Por que o diabo opera e destrói a raça humana em alguns pontos? Porque o povo não quer saber de Deus. O povo não quer saber de Deus. Não quer saber. É por isso que o Filho de Jesus, o Filho de Deus veio para reconectar nós com Deus. Porque se não fosse Jesus, o sangue do Cordeiro, todo mundo morto agora. Você é cristão ou os demônios te matam? Por exemplo, como é que foi a minha conversão? Você falou, graças a Deus, Deus deu a graça de lembrar. Estava lá o ritual para Beuzebu, o animal sacrificado, a mesa próspera, preparada para ele. Aí veio uma moça, questão de ética, não vou mencionar nome, claro. E ela queria fazer bruxaria para 2 irmãs, que essas irmãs também frequentam igrejas. Aí o que acontece? Acontece que quando ela mencionou o nome da primeira irmã, sim, a entidade pegou o nome, misturou lá na bruxaria, no feitiço, entregou para ela e falou: faça isso e isso, coloca isso e aquilo na encruzilhada da casa dela, porque eu vou pegar ela. Aí o que acontece? Quando ela falou que ia pegar ela, por questão de inveja, nós nunca gostamos. Meu Deus. Aí eu pensei, não vai machucar essa moça. Apesar de estar ali numa feitiçaria. Apesar de estar ali. Porque papai nunca ensinou por questão de inveja. Porque papai sempre falou, se for inveja, cuidado, porque vai morrer. Inveja não tem brincadeira não. Quando o diabo vê inveja, ele sente-se cheio de inveja e fala, é aqui que eu vou operar. O diabo não brinca. Aí quando ela trouxe o nome da outra moça, ela largou na hora. A segunda irmã. A segunda irmã. Ela largou.
eu vou dizer algo aqui muito sério. Ela trouxe o nome, data de nascimento, onde ela trabalha. Trouxe tudo, relatório todo. O invejoso é assim, o invejoso não brinca não. O invejoso vai na sua casa, o invejoso frequenta o mesmo lugar que você frequenta. Pega essa você chave aí. Você não sabe quem é o invejoso. O invejoso sabe tudo sobre você. Grava isso. Eu costumo dizer, para quem tá perto de mim, não seja instrumento do diabo. Porque o diabo, para querer me destruir, vai usar vocês. Não vai usar quem tá lá fora, não. Sim, ele pode tentar quem que for. Não vai operar, vai cair por terra. Agora, se usar quem tá perto, aí que a decepção vem. O invejoso vem de quem tá... Então, quando ela trouxe ali o papel, eu falei, ei, vai querer fazer macumba, bruxaria pra outra irmã. Só que o diabo soltou o papel. E eu vi que teve o medo. Eu falei, errado. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E isso aí que me despertou. Dos 23 anos na bruxaria, nunca nenhuma entidade soltou o nome. Vem o nome de fulano, vem. Bruxaria, vai, sofre. Vem o nome de ciclano, bruxaria, vai sofrer bem. Mas quando foi esse nome, e eu vi que ela soltou, eu falei, tem um trem errado. Aí eu perguntei, por que você soltou o nome? Aí ela me xingou lá de todos os nomes, né? Eu falei, me fala. Aí, muito oportuna, ela disse, aquele rezador deles, aqueles que ele anda pra cima e pra baixo de capa preta. Eu falei, que rezador que é esse? Aquele livro. Eita, glória. Eita, glória. Ele disse aquele livro. Eu falei, o que tem naquele rezador lá? Porque eu já li vários livros. Livros de bruxaria. E nenhum demônio falou daquela forma para um livro de capa preta. Eu falei, sei, aquele livro, a Bíblia que eles ficam carregando aí. Ela disse, aquele lá. Eu falei, o que tem? Eu posso ler esse livro? Não, você não pode não. Se você ler, você vai ser traidor. Meu Deus. Traidor? Você é um traidor. Eu falei, eu quero ler esse livro. Não, você não pode. Você já tem a tinta. Você tem Meu Deus. Nas mãos. Você já foi. Porque os bruxos se gabam quando abrem o terceiro olho. Sim. É um dos maiores níveis da bruxaria. Então, eu consegui isso com 13 anos de idade. Consegui abrir esse na bruxaria. Eu falei, eu vou ler esse livro. Quando eu comecei a ler, quando eu falei com ela que eu ia ler esse livro, ela disse, se você ler o que está escrito e fazer o que está escrito, nós não podemos tocar em você mais. Eu falei, por quê? Porque todos aqueles que fazem o que está escrito, nós aqui apontou um por um. Aí começou a mostrar a imagem dos mais terríveis que tinham. Eu pensei, se isso aí for verdade, eu tô feito. Porque os bruxos assim, eles querem estar com o maior. Se você jogar uma bruxaria em alguém e alguém contra-atacar e a bruxaria dele for pior, você apanha e machuca o corpo. É ruim. Aí eu falei, eu saí dali na hora e peguei a Bíblia que estava na biblioteca de papai. Mas nesse momento, você entendeu que era algo diferente, que era o Senhor ali, ou você achou que era uma outra bruxaria mais forte? Eu entendi que era um poder maior. Não sabia que era Jesus, não. Eu entendi. Porque eu já li vários livros. A Cabala de Salomão, que é uma bruxaria judaica pesada. São Cipriano, que é fraca. Eu já li alguns tipos de Exu Lalu, Exu Tiriri, alguns demônios assim que trazem alguns tipos de poder. Mas quando ele disse que não poderia tocar neles, eu pensei, se eu encher o meu corpo desse poder, tá feito. É aí sim que eu vou ser cara. Eu entendi nada, o cara é Jesus. Quem manda é ele, quem pode é ele. Eita, você glória. Pode nada, a carnalidade tem que cair por terra. Eu peguei, entrei pra dentro do meu quarto, comecei. Quando eu peguei a Bíblia, lá aparecia o Beelzebub com Lalu. Isso, Lalu apareceu e Beelzebub apareceu, me enforcaram, me machucaram. Eu lembro que minha mão começou a aparecer hematomas. Eu lembro que, foi um tormento, mas eu tava feliz. Porque quando eu abri a Bíblia, eu vi Isaías capítulo 61, versículo 1. Eita, glória. O Espírito do Senhor Deus está dentro de mim. Quando eu vi aquilo ali, eu soltei. Comecei a ficar feliz. Eu não queria nem saber se doía, eu não queria nem saber se me machucava, eu queria saber de ler. Foi só uma gotinha? Meu filho, de lá pra cá comecei a ler. Toda vez que eu pegava a Bíblia, eles vinham. Eu falei, epa, vou soltar. Quando eu pegava a Bíblia pra ler, eles vinham. Eu falei, eu vou soltar. Até o dia que eu fui pra Bolívia, eu vou contar aqui. Aí eu recebi graça, né? Aí nunca mais nenhum me apertou. Dentro de um terreiro, no terreiro tem uma Bíblia.
Como que essa Bíblia apareceu lá? Existe algo que pode destruir bruxaria. Existe algo que deixa qualquer bruxo sem graça, envergonhado, inoperante, que se chama a vida de Deus no homem. João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne. A Bíblia diz, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. O que é isso? Palavra. Todos bruxos, verdadeiros bruxos, satanistas, quer saber o que está escrito aqui. Só que o diabo não deixa ter acesso no pleno conhecimento do Espírito. Qualquer um pode pregar a Bíblia para ler. Qualquer pessoa do universo pode recitar o que está escrito. Mas falar a palavra de Deus tem que ser o Espírito Santo. É a palavra rema. Tem que ser pelo Espírito Santo. Aí por que tem lá? Tem lá porque eles não querem que o povo tenha acesso a isso. Não querem. Eu te falo com propriedade exclusiva. Quando eu peguei isso aqui para ler, os demônios ficou desesperado. Ficaram malucos. Só que eu entendi o quê? O que vai libertar o homem da escravidão é porque o povo tem medo do inferno, não é? Ah, vai pro inferno. Ei, o inferno não é o pior, não. O inferno vai ser ruim. O pior vai ser Apocalipse 20. O lago de fogo. Se o seu nome não tá aqui. Lá que vai ser pior. É. Aí vai sofrer. Então o diabo sabe que o ramo dele, o trabalho dele, o fim dele é o quê? Lago de fogo. Vai querer levar uma turma. Mas nós estamos, em nome de Jesus Cristo, livres. Pelo poder que é no nome. É por isso. Agora, onde tem palavra de... Tem alguma diferença entre um bruxo e um pai de santo? Diferença mediante aquilo que ele foi chamado na bruxaria. Os níveis dele. Tem uns que tem... É como, né? Em outras denominações de feitiçaria, quando eu posso citar o nome aqui, é um grão-mestre. Sim. O nível lá 33 do mestre, não sei das quantas. Aí já é maçonaria, né? É isso aí. Que pensa que você falou o nome, então tá bom. Então existem esses tipos de níveis em certos locais que dá para o homem acesso, né, naquilo que nós chamamos de profundidade do sobrenatural nas trevas. Então, por exemplo, um pai de santo ele pode reger mediante a entidade que ele tem nas mãos. Um bruxo pode reger mediante aquilo que os demônios colocou nas mãos dele. Agora, o satanista mesmo, aquele que é profundo nas trevas, aí ele vai em qualquer dimensão. Ele vai na dimensão do corpo, da alma, do espírito do homem e destrói. Projeção astral. Eles conseguiam sair do corpo, né? Isso é fácil. Nós fazíamos isso. Sério? É fácil. Isso é fácil. Se eu tenho o seu nome, se eu tenho qualquer coisa seu, e eu quero ir lá na sua casa, o demônio vai te localizar. Eu vou lá. Você vai pensar em mim, meu filho. Você vai. Isso é fácil, não é difícil, não. Eu vou aparecer. Graças a Deus, Jesus Cristo aqui reina. O bruxo aparece na sua casa em forma de demônio, meu filho. Aperta você lá. E o povo hoje em dia confunde com incubo, sucubo. É nada, é demônio, meu filho. O bruxo quer te destruir, matar você. Isso aí não é pra qualquer um, não. Como é que a gente fazia essa bruxaria? Dava a cabeça do animal. Olha. Quer aprender isso? Quem é bruxo satanista sabe o que eu tô falando. Na cabeça do animal colocava algumas porcarias, simbolizando a pessoa que quer destruir. Aí aquela cabeça se oferece. Aquela pessoa fica com dor de cabeça. Aquela pessoa dor nos olhos. Fica com pensamento de tudo que você puder imaginar de ruim. Até pensar contra a própria vida e suicidar. Tem. Não é brincadeira, não. Sim. Como é que destrói isso aí? É por isso que Cristo vai dizer, né? Os caras falam, temos a mente de Cristo. O demônio vai manipular você nunca. Não importa o nível que... É por isso que eu digo, o povo está sofrendo à toa. O povo da igreja, o povo de Cristo, sofre à toa. Porque nós temos aqui a instrução profética. Nós temos aqui palavra, mas o povo não quer saber de palavra, por isso que sofre à toa. Quer saber de revelação, não quer saber de tudo. O povo chega lá, olhe por mim, eu vou orar, mas você vai orar comigo. Você vai levar ele para sua casa. Eita. Revela nada, meu filho. A revelação é isso aqui, ó. Vai tomar vergonha na sua cara e vai orar. A revelação é essa. Profeta, vem aqui. Não me convide, não. Eu costumo falar, não me chame, não.
Se eu for, eu sou isso aqui que vocês estão vendo. É isso aí. A minha esposa pode falar bem, minha amada, linda, te amo. Eu não posso esquecer dela. Por favor, se Minha declara aí. Minha bela. Me viu bruxo. Olhava pra mim e dizia, você vai ser um grande homem de Deus. Eita, já profetizava. E ela me via, ela é um doce. Isso aí é a mulher mais linda do mundo. Então, o que eu falo? Essa palavra pra mim, ó, o negócio é o seguinte, seja esse homem que você é. Fala o que você fala, mediante a palavra. É isso aí. Quando você manifesta Jesus e manifestou Jesus aqui, ó, no plano conhecimento da Bíblia, não que o povo inventa aí, não. Não, esse negócio de mistério, não, cai fora disso aí. Mistério é Bíblia. A maior revelação é Bíblia. Ah, mistério, eu tô isso. Eu creio no mover. Sim, com certeza. Eu sou Espírito Santo. Quer ver a Bíblia Sagrada? Você tem que olhar pro meu corpo primeiro. É isso aí. Quer ver se eu sou genuíno ou não? Olha pro meu corpo. Você quer ver as escrituras escritas no meu corpo. Mas esse negócio de mistério, não. Mistério é isso aqui, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mistério da Bíblia. Tiago, pode. Aos 13 anos, né, você teve uma experiência na caverna. Como é que foi isso, cara? Isso aí foi um pacto que eu fiz. Porque o papai sempre ensinava pra gente nunca fazer nenhum tipo de pacto sem falar pra ele. Sim. Papai nunca deixava. Porque o papai sabe que o pacto ele é eterno. Meu Deus. Um pacto ele é eterno. Se você trair um pacto é morte. Se você trair um pacto que você fez é morte. Não tem barganha. É por isso que muitas pessoas estão presas e têm medo de sair da bruxaria do satanismo, porque sabe que assinou lá. E assinou com quem? Não foi com caneta não, foi com sangue. É assim que eu fiz. Mas Jesus Cristo é fiel. Não tem pacto de sangue maior que o de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos vivos. Eita, glória. O pacto da nova e eterna aliança. Por isso que é eterno. Não quebra, não tem como quebrar. Jesus nunca pode renunciar ao pacto que fez na cruz, porque não tem como. O pacto que fez no Espírito está feito e é eterno. O pacto de sangue é eterno. Então, só quebra mediante a graça de Jesus Cristo. Aí o que acontece? Nesse dia, ele trouxe para mim, Beelzebul, ele trouxe para mim um cálice num crânio humano. Sério? Que ele disse para mim beber aquilo. E eu sabia que era o pacto. Só que eu teria que dar para ele meu sangue. Eu teria que dar para ele meu sangue. Só que Jesus Cristo, ele é tão bom, né, que já me livrou disso. Mas naquele dia, aconteceu que tava ele sentado, aí tava uma caveira em cima dele, e ele começou a falar para aquela caveira, né, que era um bode também, e respondia para ele. E quando eu respondia para ele, eu via nitidamente nós na caverna. E sempre tinha porta de saída. Olha, ele me trazia para dentro, eu olhava, a porta de saída estava lá. Mas no dia que eu experimentei daquilo e bebi, a porta sumiu, não tinha mais porta de saída. Sumiu literalmente. Eu passei a pertencer a ele. O que eu tive que fazer? Dar o meu sangue para ele. Aí eu tive que morder o braço. Você mesmo? Eu mesmo. Aí quando começou a trazer o sangue assim, então estava feito para ele. Aí o que acontece? Acontece que ele começou a me dar muitas vidências. Aguçou. Você tinha 13 anos? Com 13 anos eu via... eu tinha visão terrível. Mas o diabo queria me usar lá, graças a Deus caiu por terra. Não tem nada disso não, o negócio é Jesus, meu filho. O diabo ele vai manipular... Ó, eu costumo dizer isso, todo bruxo, todo satanista que tem vidência, se ele se converter de verdade, ele vai descobrir o que é poder de Deus. Eita. Esse negócio de bruxaria, eu pensava que Pombagira tinha poder, tem nada. Beelzebul tinha poder, tem nada. Esses demônios, tem nada. Quem tem poder é Jesus. Quem tem poder é Jesus. Todo então quando eu fiz isso aí, pronto, aí tava feito. Aí eu comecei. Aí papai começou a me chamar para tudo quanto é lugar. Ele já entendeu, né? Entendeu? Papai começava a falar com minha mãe. Quando eu chamo ele, o negócio é na hora. Então não tem que chamar ele mesmo. E você é o filho mais velho? Não. Somos 8. Tem 6 antes de mim. Eu sou o 7º. Aí tem o caçula, que é um profeta de Deus. E você acha que é por causa da sua ambição, daquilo que você acreditava, a disciplina que você tinha, que você foi recebendo isso, teoricamente, precoce? O que acontece? Tudo é questão de disciplina, na verdade. Você tem que, galgar lugares, grau por grau. Mas pra mim, eles queriam fazer isso aí comigo lá.
Você não entendia. Não entendia nada. Desde quando eu nasci, eles olharam e falaram assim, vamos pegar esse menino aqui, é isso aí mesmo. Vão manipular esse menino aqui, vão enganar esse menino aqui. Hoje eu entendo, tentaram me manipular por causa da graça de Cristo. Então, de alguma forma eles já entenderam que o Senhor já tinha olhado para você. Não tem. Existia um príncipe da Pérsia, né? Então, a pergunta é, existem entidades territoriais? Existe. Né? Porque Daniel, ele revela ali que existia, né? Que aquele príncipe da Pérsia, né, prendeu ali, né, a oração, né, que Deus tinha respondido. Por que existem esses demônios? Isso aí começou lá em Nimrod. Quando eles queriam subir até o trono de Deus. Deus vou mostrar para vocês agora. Aí quando houve aquelas manifestações de várias línguas, aí o diabo entendeu que para querer destruir o povo, para não se conectar mais com Deus, vamos prender aqui algumas situações geográficas, vamos tentar, por exemplo, manipular somente esse povo. Aí pronto, os demônios se dividiram. Vamos aqui para o Brasil. No Brasil, os demônios que a potestade, esses principados, né, esses reis, esses demônios, esses príncipes que tentam contra o Brasil é prostituição. Esse Deus já me revelou sobre ele. No Brasil é prostituição, para todo mundo se dobrar à prostituição. Esse é o que predomina no Brasil. O Brasil ele é muito voltado para isso. O Brasil é um dos maiores índices. E por que eles querem? Ei, meu pai, eu vou falar algo aqui que é revelação séria. Dá lugar, varão. Deixa usar. O que acontece? Esse espírito de prostituição, o que ele vai fazer? Homem com homem, mulher com mulher. Aí, é claro que isso aí opera em todo mundo. Mas eles querem destruir o Brasil rapidamente por causa de uma palavra. A palavra que todos os profetas vêm profetizando que o avivamento vai começar no Brasil. Mas o problema é que o povo quer descobrir o Brasil de novo. Quer descobrir a Bíblia. Não tem nada que descobrir não, já está feito. Traz à tona a palavra, vai ver que esses demônios vai cair por terra. Então, esses demônios que, por exemplo, quer destruir uma nação, quer destruir um bairro, tem demônios que só quer destruir uma tal denominação, uma tal igreja. E eles ficam ali até colocar algo naquele homem de Deus que foi levantado ali. Meu Deus. Você falou algo poderoso aí, você disse que talvez essa entidade, né, foi destinada ao Brasil. A gente vê isso, né, consagrando, né, no funk. Exatamente. Aí, ó. O funk foi consagrado totalmente, né, pela prostituição. E você vê o forte aqui do Brasil é o funk. Então, pra você ver. Funk e carnaval. Exato aí, pra você ver. O carnaval, não podemos esquecer. Então, quando você vê essas entidades tentando prender, e eles querem entrar não é só no carnaval, no fogo, não querem entrar na família do cristão, na igreja do cristão. Jesus te encontrou. Quando eu comecei a ler a Bíblia, pela primeira vez, eu deixei essa parte pro final. Eita glória. O que acontece? Houve um sacrifício para Beelzebul e a mesa preparada, o africano de um lado, o papai do outro, e o animal sacrificado, aquela guloseima para ele, as bebidas. Eu ouvi pela primeira vez, com os meus 23 anos, Jesus falando: Douglas, vem. Eita glória. Tu és livre. É forte. Papai, por que eu sou livre? Aí eu mencionei o nome do africano, que na bruxaria chama babá, não sei o que, né? Que é bruxaria. Chama ele assim. E falei o nome dele. Por que eu sou livre? Eles me xingaram, porque eu não poderia falar nada, porque nós estávamos esperando a confirmação. Aí eu escutei pela segunda vez: Douglas, vem, tu és livre. Meu Deus. Aí eu falei de novo: ei, escutei de novo. Alguém falou que eu sou livre. Quem? E eu perguntei lá: por que eu sou livre? Aí acontece que eles não sabiam me falar, mandaram eu sair e me expulsaram de lá. Sai daqui, que não sei o que e tal. Glória a Deus. Eu saí e fui pro meu quarto. Quando eu fui pro meu quarto, apareceu lá pra mim Beelzebul lá. Quando ele apareceu pra mim, eu ouvi: Douglas, você é livre. E só que ele veio e me apertou, Beelzebul me apertou. É quando eu ouvi de novo essa voz, eu falei: epa, essa voz me trouxe paz agora. Eu não vou morrer mais. Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei opressivo, né? Veio uma grande angústia em mim.
Só que o que acontece? Acontece que depois disso eu comecei a ler a Bíblia. Só que esse pensamento, quem foi que me chamou? Ficava no Quem coração. foi? E eu fiquei só assim, você é livre, você é livre, você é livre. Eu ia pra bruxaria lá de novo e eu ficava, você é livre, você é livre, você é livre. Só assim. Aí eu recebi uma proposta pra jogar futebol na Bolívia, que eu jogava futebol. Quando eu lá cheguei, passou assim um mês, se não me engano, uma semana, não lembro tanto. E eu peguei a Bíblia pra ler, apareceu lá Beelzebub e apareceu um Exu chamado Lalu. É um dos piores que existe. Trabalha com Astarote, trabalha com Beelzebub, isso aí é satanismo brabo. Aí acontece, quando eles apareceram, eles vieram com a língua como se fosse a serpente pra querer me... Eu falei, agora eu morro, hein? Agora eu sei que eu morro, porque quando eles aparecem assim, eu já invoquei ele assim, em tais rituais, ele só vem pra ceifar mesmo a pessoa. Aí ele gritou, eu vou te matar, mas você não vai servir o justo. Eu pensei, quem que é esse Meu justo? Deus. Só que acontece? Acontece que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu já comecei a ver vários tipos de pregações de homens de Deus, que Deus levantou no Brasil. Sério? Vários homens de Deus. Homens de Deus mesmo, né? Marco Feliciano, Napoleão Falcão, esses pastores, homens de Deus, Eliseu Rodrigues, homens de Deus mesmo. Esses homens que não brincam com as coisas de Deus, não. Homem que vive ali a Bíblia Sagrada. Aí quando chegou nesse dia, lá na Bolívia, eu falei assim, peguei a Bíblia assim e falei, Isaías 61, versículo 1. Você lia só ele, né? Só li, eu sou apaixonado por esse versículo. Aí eu comecei a levantar dizendo assim, ó, se vocês são mais fortes do que o que está escrito aqui, do que esse homem que está escrito aqui, esse Senhor, que esse Jesus, se vocês são mais fortes, vocês vão me matar mesmo, porque eu sei que poder para isso está aí. Mas se vocês não são mais fortes do que esse aqui, eu vou servir ele. Você desafiou, cara. Falei, queria saber. Aí quando eu falei isso, eu percebi que uma luz linda que brilhava de todas as cores entrou nesse quarto que eu estava. E o brasileiro dormindo. Tinha mais gente lá no... Tinha, nós jogávamos futebol lá, tinha um brasileiro dormindo e o colombiano no outro quarto. Aí aquela luz brilhou, mano, mas foi tão forte que eu não consegui olhar pra ela. Só que quando aquilo ali acendeu a chama no quarto, acendeu a luz, apareceu no meu corpo a corrente no meu pescoço, 6 correntes nos meus braços, nas minhas pernas e na minha cintura. Só que eu vi que quem segurava era Beelzebub. Aí eu lembrei, porque eles me fizeram lembrar do pacto que eu fiz com 13 anos. E eles puxavam. E eu falei, eu vou morrer mesmo. Só que aquela luz me trouxe tanta paz. E um cheiro, varão. Uma alegria. E quando ficou mais aguçado, aquele ali ficou mais aceso daquela luz, eu caí. Aí eu ouvi, Douglas, vem, tu és livre. Aí eu olhei e vi o pé de Jesus Cristo. Eita. Eu falo e eu comecei, é real, ele tá vivo. Esse cara existe. Aconteceu comigo, eu comecei a ficar feliz assim, eu comecei a profetizar em línguas. Comecei a profetizar em outras línguas, aí ele pisou. Quando eu vi que pisou, eu caí pra frente. Quando eu caí pra frente, aí eu profetizei mais. E meu corpo ardia. Eu gritava, é real, não vou viver. Eu já sabia que eu ia ficar vivo. E eu olhei, cadê os demônios? Não tinha mais demônio, varão. E as correntes? Não tinha mais corrente. Quebrou, Jesus pisou naquelas correntes. Pá. Quando ele pisou naquelas correntes, eu comecei a profetizar em outras línguas. Eu queria olhar pra ele e era uma graça. E ardia meu corpo e era uma graça. E eu tô vivo. Eu senti um amor. Eu senti algo me acolhendo. E ele gritou, Douglas, vem, tu é livre. Eita. Aí eu levantei depois de um tempo. Eu levantei cristão. Não levantei aqui não, levantei cristão, querendo saber desse Jesus. Eu falei, é real, o homem é real. Apareceu, é verdade esse negócio? Esse negócio é verdade, hein? Aí o que eu fiz? Levantei, comecei, né, a orar, comecei a clamar, dormi. E eu tive a primeira visão, a minha primeira revelação em sonhos. O meu corpo saía de mim e eu voava. Quando eu voava, eu entrava no céu, mano. As pernas, os pés, era como se algo fazia cócega, dava um prazer e era uma alegria lá em cima. Eu andava, tinha um véu lá, um pano branco, uma casa bem linda, toda branca, que brilhava de todas as cores, gritava, Douglas, vem, Douglas, vem, tu és livre. Só gritava isso. Eu entrei lá dentro, já tinha uma tampa da panela que pegava fogo, e gritava meu nome, Douglas,
Douglas, quando eu toquei naquele ali, eu acordei, mano. Profetizando. Eu andava na rua da Bolívia, pregando o evangelho do arrependimento, falando em língua pro povo. Eita glória. Aquele garoto que entrou de uma forma, ninguém entendia nada. E o detalhe, o brasileiro, o colombiano e o povo que morava lá não ouviram nada. Eu vivi. Eu falei, agora eu tenho que voltar pra casa. Pra quê? Pra pregar o evangelho pro meu povo. Eita. Eu levantei, graças a Deus, Deus tem suscitado essa chama. Eu levantei dizendo, eu quero esse Jesus pra mim. E graças a Deus, mediante a misericórdia de Deus, Ele tem nos sustentado em partilhar o evangelho. Depois disso, partilhando o evangelho no Irã. Nunca falei inglês na vida. Preguei inglês para os muçulmanos. Do you need to repent and believe the sacrifice on the cross? Você precisa se arrepender e crer no sacrifício de Cristo. Nunca. Então, tem uns amigos meus lá que recebeu graça. Eita, glória. O Espírito Santo falou comigo: prega, vou pregar como? Território deles. Território satânico, vou morrer aqui. Aí Deus começou a tomar a minha. Comecei a profetizar em língua. Alá, maná. Comecei a pregar, Eles começaram a gritar: você tá falando que Alá tá aqui? Eu falei: tem Alá não, meu filho, que é Jesus. Eles entenderam quando eu falei em línguas lá. Aleluia. Aí o que não poderia gerar, gerou um filho. Deus deu a graça de orar por ele, foi liberto. De lá pra cá, na Filipinas, em Dubai, Grécia, tudo quanto é lugar, pregando pela graça e misericórdia. Se não é Jesus, meu filho, se não é Jesus. E quando você voltou? Eita! Como é que foi em casa? Eita. Como é que foi o relacionamento com o pessoal lá da sua casa? Eu tive que ficar em silêncio, né? Ninguém poderia saber. Aí quando eu fui para as igrejas, o povo também não queria saber de mim lá. Achava que eu era bruxa ainda. Tava querendo infiltrar. Aceitação zero no meu bairro. Zeríssimo. Ninguém queria ter nós lá. Aí o que acontece? Eu servia a Jesus Cristo em casa em silêncio. Toda vez que eu chegava, depois do monte, depois de um culto, que eu ia em outro bairro, longe, que onde é que ninguém me conhecia, cheio da graça do Espírito Santo, e Deus levantava um fulano, Deus levantava outro homens de Deus, né? Que não, né? Tem até um homem de Deus que eu gosto muito dele, que é o pastor Jerry Aceno, que vivia em Itaquari. Eu ia em outro bairro, só por causa desse homem de Deus. E Deus usava ele. Eu tô vendo Deus te levantando, Deus te tirando da bruxaria. Eu falei, esse negócio é verdade. Deus tá falando aqui. Então eu comecei a pesquisar igrejas de pessoas que eram espirituais mesmo, que vivem pela palavra, para trazer para dentro da minha casa. Eu comecei a pesquisar igrejas de pessoas que eram espirituais mesmo, que vivem pela palavra, para trazer para dentro da minha casa. E ninguém poderia saber. Eu lia a Bíblia escondido. Quando eu ia chegar em casa, deixava a Bíblia na casa de fulano, um amigo meu, que são meus vizinhos, né? Lucas, Vitor e Gustavo. E ele era cristão também? Era nada. Agora, o Gustavo já assim, e os outros também estão procurando Jesus, porque tá vendo a graça de Deus. Mas nada, é jovem, né? Tudo. Na época não era, não. Não era, não. Aí o que acontece? Eu deixava a Bíblia. Eu colocava a mochila, arrumava na casa deles, e eu falava, olha lá fora, tem alguém da minha família olhando? Ele falava, tem não. Aí quando ele falava que não, eu saía e corria. Com roupa de crente. Mas com roupa de crente comigo, que merda. Escondido, homem, escondido. Aí o povo dessa geração tem Bíblia, tem acesso e não quer Bíblia. Não entendo esse povo. É incrível. Aí o que acontece? Até que o povo começou a descobrir, falando aí, começou a trazer fofoca. Eita. Douglas tá andando como crente. Aí começou. Aí, até então, quando o papai, ninguém descobria, ninguém sabia, me chamavam pra fazer os rituais lá, meu filho, eu ia. Quando a bruxaria chegava na nossa mão, porque chegava na nossa mão pra gente fazer qualquer tipo de coisa e devolver, ou colocar assentar, colocar dentro lá entregar pra eles, eu destruía a bruxaria. Fulano não voltava mais. Repreendia? Repreendia bem, meu filho. Em nome de Jesus, esse nome... Fulano tal, Beltrano, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para isso se manifestou o Filho de Deus. João 1, capítulo 3, versículo 8. Quem pega, né? Quem peca é do diabo, porque o diabo pega desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras dele. Eu manifestar essa palavra. Começava a desfazer o trabalho do seu pai. No que ele trazia o Ebodo, eu falei, meu Deus, isso aqui vai dar muita coisa, ele vai trazer muito
Vai nada! Poder de Deus! Pá. Fogo! Libertação! Esse casamento vai ser fogo! Essa mulher que vai largar esse homem, fogo! A amante vai apanhar fogo, fogo! Eita, glória. Manifestar o poder da graça de Deus. Aí papai chegava. Douglas, o que você colocou naquele negócio? O que você fez? É, porque começou, né? O povo não ligava mais. O povo não queria saber mais, meu pedido de bruxaria. O povo não queria mais saber de nada. Ei, quando o povo descobria, glória a Deus. Eu vou contar aqui pra glória e honra de Jesus Cristo. O povo tava... Aquele povo que eu via com o nome lá, que era servente lá da bruxaria, que vinha buscar bruxaria, depois nós descobria tudo na igreja. Meu Deus. Tudo na igreja, meu filho. Tem um de lá conhece que virou, tá virando até pastor agora. Eita glória. Que era o que mais patrocinava a bruxaria. A gente pode citar nome. Mesmo sendo crente? Não, ele Não, antes. Ah, tá. Antes, quando era bruxo. Depois que eu peguei o nome dele, eu falei, você vai ser liberto da sua família também. Virou crente. Ô, glória. Parou de ligar pra bruxaria. Aí papai falou, ei, tá acontecendo alguma coisa aqui? Aí, né, os demônios vão contar pra ele, né? É. Os demônios vão contar. Aí papai parou de me chamar. Aí você orava lá do seu quarto. Eu orava em casa. Meu Deus. Eu orava em casa. E Aí quando... eu orava no quarto. Eu cheguei um dia, teve um demônio lá que era um dos mais terríveis. Eu falei, eu vou testar o poder de Deus aqui, porque se Jesus é conosco, Ele deu os poder, então nós vamos orar, nós vamos manifestar aquilo que Deus deu. Eu estava no tempo de conhecer o dom profético. Eu falei, eita, que bênção, glória a Deus, vou orar aqui agora. Mediante a palavra de Deus está escrita, então o demônio tem que ir embora, então eu vou orar. Varão, para honra e glória de Jesus Cristo, quando eu cheguei de um culto apoteótico, varão, de um culto lindo, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, demônio caindo por terra, a gente se alegrando e expulsando demônio, Deus nos usando com graça. Eu falei, é hoje. Quando eu cheguei lá, era na casa de papai, né? Aí o demônio olhou pra mim assim e falou assim, você tá com raiva da gente, né? Eu falei, tô com raiva, como? Tô com raiva não, tô com raiva de vocês não. Claro que não. Eu subi numa ira, eu subi numa raiva, dobrei meu joelho lá dentro do meu quarto, fechei a porta e gritei a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que envia um anjo lá. E esse fulano vai apanhar fogo no poder. Ei, meus irmãos, ó, desesperado na porta do meu quarto. Eu falei, epa, levantei da oração no sigilo. Douglas, o demônio tá lá embaixo, falando que você tá mandando ele embora. Ei, varão. Meu Deus. Eu queria glorificar no espírito. Eu queria falar em língua, eu queria glorificar. Eu mantinha a postura. Eu? Como é que eu quero mandar ele embora? Eu tô aqui dentro do meu quarto. Não existe não. Aí veio outro irmão, que é uma irmã. Douglas, o demônio foi embora, falou que você mandou ele embora. Eu falei, eu tô aqui em cima, como é que eu vou mandar ele embora? O que você tá fazendo aí? Entrou no meu quarto. Deus. O que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo nada aqui não. Ele tava procurando bruxaria lá. Eu falei, tem nada a ver com bruxaria não. Ele achou que era outra bruxaria. Dá glória a Deus. Fiquei de chorar, dá glória a Deus. Eita glória. Aí, tava procurando meu quarto. Você tem o que escondido aqui? Não tem nada, meu filho, tem nada. Não. E a Bíblia lá, eles não sabiam. A Bíblia lá, né? Quando eles foram embora. Mas era um livro comum, né? Mas era normal. Quando eles foram embora, ei, meu filho, que peça. Aí eu entendi, esse negócio é real. Quando o homem de Deus está guiado pela palavra, o demônio tem que respeitar ele. O negócio não é dom, não. Deus não usa com dom, glória a Deus. O dom é para edificação, aleluia, e isso é bênção. Mas o negócio é palavra. O demônio, se o demônio ver santidade ao Senhor, palavra no teu corpo, tem que ir embora. A amante tem que largar seu marido. Os negócios tem que dar certo. É, tá feito. Meu Deus. Aí depois o que acontece? Eu comecei a orar pro meu irmão. Eita. Que benção. Comecei a orar, falei, não, peraí. Tô aqui sozinho, tem que chamar alguém. Aí o Espírito Santo de Deus bradou ao meu espírito, vai no quarto do seu irmão tal. Falei, vou bem. Cheguei lá. Meu irmão, tá aqui um profeta de Deus, Alexandre. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Sabe o demônio tal? Ele, sim, eu sei. Mas sabe aquele outro tal também? Ele falou, sim, eu sei. E aquele outro, comecei a falar, falei, isso aí tem poder não. Eu vou te falar o que é poder. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falou, Jesus Cristo. Você sabe, se você falar de Jesus Cristo, o que vai dar aqui?
Eu falei, não, calma, é o Jesus Cristo da Bíblia Sagrada, da palavra. É o Jesus Cristo de Deus, não é o que o povo fala por aí, não. Aí eu comecei a falar, Gênesis capítulo número 1, ele era isso, ele criou. Eu comecei a falar, no princípio ele é o verbo, João capítulo 1. Comecei a ensinar que ele veio, morreu, ele ensinou. Ele olhou pra mim e falou, você tá brincando comigo. Eu falei, só que meu coração era, o Espírito Santo de Deus vai bradar aqui, porque eu sei que quando Deus me usa, Deus mandou vir aqui, vai bradar. Aí tá eu e ele orando a Deus. Nós vamos orar, vamos só orar. Eu não sei o que vai acontecer não, mas o Espírito Santo vai se manifestar aqui, ele mandou eu vir aqui. Parão, pra honra e glória de Jesus Cristo, é testemunha viva, tá aqui, pra honra e glória de Jesus Cristo. Nós dobrou o joelho pra orar. Espírito Santo, faça com ele o que o Senhor fez comigo. Se materializa para ele, ou se manifesta para ele. Entra. A oração começou a fluir. Quem entra no nosso quarto? Que era o quarto dele? O Espírito Santo entrou lá. Eita glória. Quando eu olhei para ele, ele começou a profetizar. Começou a levantar assim, profetizou primeiro que eu. Assim manda te dizer o Senhor. Te levantei para isso. Para você fazer aquilo, vai lá, porque no terreiro aqui tem um nome, tem algo seu escondido. Nós fomos lá, tava lá meu nome sem Meu Deus. Faça isso, tava lá meu nome enterrado. Começou a desfazer as coisas. Começou. Aí eu falei, se o demônio tem medo de um aqui, imagina dois. Até que Jesus pegou mamãe também, nós oramos pra mamãe, batizada pelo Espírito Santo. A feiticeira tá livre. Paz de Jesus, pessoal. No microfone. Eu sou o Alexander, irmão do Douglas aqui. Esse testemunho que ele está contando aqui, eu sempre glorifico a Deus pela vida dele, por ele ter ouvido a voz do Senhor Jesus. Isso que ele está contando aqui é lindo, que eu estava olhando para ele, né? E eu comecei a dizer, olha, ele é o sucessor do trono. E papai falava pra mim que uma entidade, eu ia levar uma entidade, né? E eu pensei, então, peraí, se ele é o sucessor do trono e eu também vou seguir junto com ele, nós dois vamos ser o bruxão aí, né? Nós dois vamos comandar tudo. E certo dia ele chegou lá no meu quarto e veio falar de Jesus pra mim. Eu falei, você tá brincando comigo, né? Uma hora dessa, você veio falar de Jesus comigo, você tá brincando. Que benção. Aí ele começou a falar o nome das entidades, todas as entidades pra mim. Você conhece esse? Eu falei, sei esse. E esse? Sei também esse. Eu conheci alguém maior. E eu pensei, quando ele falou pra mim, eu conheci alguém maior, eu pensei que ele ia falar o nome de uma outra entidade. Sim. Ele ia falar de um outro demônio. Não, ele fala pra mim, Jesus de Nazaré. Eita glória. Você tá brincando, né? O leão da tribo de Judá. Na verdade, eu não era como ele, que sempre teve aquele sonho, aquela vontade de ser um bruxo, né? Eu sempre quis aproveitar a minha infância. Eu sempre quis aproveitar brincando e tal. Depois que eu vi que ele já estava começando a desenvolver, entre aspas, espiritualmente, eu comecei a ver que ele estava se tornando de fato um bruxo, aquela experiência. Eu falei, olha, peraí, então eu vou colar com ele, né? E nós dois vamos ser os bruxão daqui. Aí, certo dia, ele veio orar. Quando ele orou, ele gritou bem forte. Ele pegou na minha mão, gritou bem forte: Deus, faça com meu irmão aquilo que o Senhor me revelou. Eita, Jesus. Quando ele pegou na minha mão e nós dobramos o joelho no meu quarto, que nós sentimos a graça do Espírito Santo, que Deus tomou aquele quarto, irmão. Daí, Acabou. nós sentimos a presença de Deus, foi lindo. Foi esse dia Tu foi pensa lindo. o quê, hã? Eita glória. Salmo de número 23, vem. Aí eu comecei a orar a Deus, para Deus me ensinar o hebraico, né? Eu falei, Deus, eu quero aprender a sua palavra no original. E certo dia, o meu pastor falou, Alexander, você vai Vira o microfone. você vai pregar. Você vai pregar. E eu falei, Deus, eu vou pregar o quê? Eu não era novo convertido. E eu comecei a orar, Deus, então eu quero falar sobre Davi. Eita Eu amo a palavra, eu amo a história de Davi. Eu gosto. Então eu quero pregar os Salmos 23. E eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu vou Eita glória. pregar o Salmo número 23. Só que eu quero pregar em hebraico. Eita. Aí o Senhor Deus começou a me ensinar e eu comecei a falar em hebraico. Adonai roi lo ersar.
Benio Derchiach Bitzani, Almemenchotsanachleni, Nashi Yashover Yamichem, Hem Agaleseder, Leman Shemon, Lo Haihak Yata Imadi, Shifterra, Omashiterra, Emadehamun. E o Senhor Deus foi me ensinando a falar assim, em nome de Deus. O Senhor foi me ensinando. Detalhe, eu nunca estudei o hebraico, nunca tive um professor, E eu comecei a orar, Deus, eu quero pregar o hebraico, eu quero pregar a palavra do Senhor no original. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, foi me dando a sabedoria da palavra, foi me ensinando a sabedoria do original. E o Senhor foi me ensinando, e eu fui pregando. E aí, nós estamos aí. Eita, glória. Esse homem. Casei agora, em nome de Deus. Prazer receber você também. Igualmente. Muito obrigado. Honra estar aqui com É você. nossa. Deus abençoe. Em nome de Jesus.